Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 12 senhores vereadores presentes, 4 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos vetos, projeto de lei e de decreto legislativo. O primeiro deles é veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, o vereador Julião, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença à gestante e o afastamento paternidade. Projeto de lei de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica, vereador Carlão, que denomina Rua Ademir Vieira, via pública localizada entre a Avenida Brígito Marcaça, a Rua Rubens Pires e a Praça Salim Gebran, no Jardim Pacaembu. Projeto de lei de autoria do prefeito Ari Fossen, que prevê a realização da Festa do Morango em agosto deste ano de 2008. Projeto de lei de autoria do vereador Adilson Rosa, que prevê o cancelamento da licença de funcionamento dos estabelecimentos que utilizam ou comercializam madeira sem certificação florestal. Veto total ao projeto de lei do vereador José Antônio Cachan, que obriga os super e hipermercados e também estabelecimentos congêneres a prestar atendimento ao consumidor no tempo que especifica. Veto total ao projeto da vereadora Marilena Negro, que exige dos serviços de saúde a divulgação do direito do idoso a ter acompanhante nos casos que especifica. Veto total ao projeto de lei do vereador José Dias, que exige laudo técnico sobre a qualidade do asfalto empregado nas obras públicas. E o último veto é também total ao projeto de lei de autoria da vereadora Marilena Negro, que prevê identificação nos veículos oficiais dos poderes executivo e legislativo do município de Jundiaí. Por final, senhor presidente, é um projeto de decreto legislativo de autoria desta mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei complementar número 39 do ano de 91, que reduz o IPTU do aposentado proprietário de um único imóvel, no caso que especifica. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos neste início de sessão. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 143ª sessão ordinária, realizada em 27 de maio de 2008, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia: parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 9.962 de 2008, de minha autoria, que dispõe sobre a propaganda político-partidária de candidatos em período eleitoral. Somente poderá fazer uso. Relembrando aqui a nossa assessoria, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia, que não havia sido registrado. E a leitura da ata, né? Mas tudo bem. Eu me empolguei também com a turminha que estava aí, com os vetos do seu prefeito preferido, e eu acabei me esquecendo. Cadê a ata, né? Isso aí. Vou resolver meu problema aqui.
Assim, havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, a cidade de Jundiaí amanheceu hoje sem o transporte coletivo. Uma greve dos motoristas reivindicando aumentos. E nós sabemos da importância de se oferecer à população de Jundiaí um serviço de transporte de qualidade e com preço justo. Pensando nisso, senhor presidente, ainda no meio da semana, esse vereador fez um requerimento, nem prevendo essa situação de hoje, mas coincidiu. Eu até iria comentar sobre esse requerimento no horário depois da votação dos requerimentos. Mas eu fiz alguns questionamentos neste requerimento devido à real necessidade de mantermos aos idosos, aos portadores de doenças, deficiências que utilizam o transporte, a gratuidade. Então esse vereador questiona o executivo da seguinte forma: os contratos de concessão do serviço público de ônibus prevêem a possibilidade de subvenção por parte da prefeitura de forma a assegurar o valor da tarifa e a concessão dos benefícios acima elencados? Se positivo, em quais condições isto pode ocorrer? Se negativo, há estudos sobre o impacto que tal subvenção traria ao orçamento do município? Então seria nessas condições, senhor presidente, porque nós vemos hoje que a empresa não oferece o aumento exigido pela categoria e, ao mesmo tempo, se ventila um aumento da tarifa. E eu tenho visto em outras cidades, tenho estudado, cidades até com orçamento menor do que o nosso, que subvenciona o serviço de transporte. Subsidia O serviço de transportes para que o preço possa ser mantido e o transporte com qualidade aos usuários. Então, eu fiz este requerimento e lamento o que está acontecendo em nossa cidade. Precisamos estudar, precisamos ver subsídios à empresa, se necessário, e ver que impacto traria. E eu tenho certeza que temos orçamento e condições para isso, para que possamos evitar o que está acontecendo hoje. Se as empresas precisam de subvenção, vamos subsidiá-los, para que eles possam continuar mantendo o serviço de qualidade e que não aumente também o tarifa de ônibus aos nossos usuários. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. Vamos passar então ao primeiro item da ordem do dia, que é o parecer contrário da Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tico. Eu recebi ontem de Vossa Excelência um encaminhamento sobre a PEC 333, do aumento de vereadores em Jundiaí. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse melhor, porque a gente ouviu declarações de Vossa Excelência pela mídia, pela imprensa, e nós ouvimos que seria difícil com 23 vereadores nessa casa. Então eu gostaria que Vossa Excelência explicasse melhor para a gente. Pois não. Nezinho, deixa lá que eu já passo para vocês. Acho que nós vamos dar uma suspendida aí para conversar. Então. Exatamente. Essa presidência irá, logo após a acomodação de todas as pessoas que chegam para assistir à nossa sessão, explicar a Vossa Excelência e aos demais vereadores o posicionamento desta instituição. Pedro Clarismundo. Gostaria de registrar e de imediato agradecer a presença dos alunos da escola Pedro Clarismundo Fornari, que se fazem presentes aqui hoje pela manhã para assistir, a EMEB Pedro Clarismundo Fornari, para assistir a sessão conosco. Logo que avançarmos na discussão da pauta, essa presidência irá suspender os trabalhos para receber o diretório acadêmico
a agremiação estudantil representativa dos alunos da EMEB Pedro Clarismundo Fornari, que vem trazer, inclusive, reivindicações aqui à Câmara Municipal. Vereador Tico, de fato, eu tive a oportunidade de me posicionar com relação à PEC 333 de 2004 na imprensa, antes mesmo de me posicionar aqui em plenário. A discussão se iniciou após a sessão ordinária e, por isso, não pude dar pessoalmente a satisfação aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras com relação à proposta de emenda constitucional. Eu me posicionei e me posiciono frontalmente contrária à PEC 333, não em virtude do aumento do número dos senhores vereadores ou candidatos na cidade de Jundiaí, mas especialmente em razão da emenda da PEC 333 de 2004, trazendo seu corpo no artigo 29, na linha A redução do percentual orçamentário para as câmaras municipais. Nós teríamos um aumento para 23 vereadores e teríamos a redução do percentual de repasse orçamentário. Essa presidência enviou aos 3 senadores da República que representam o Estado de São Paulo e enviará também a todos os deputados federais que representam o Estado de São Paulo o posicionamento da Câmara de Jundiaí. E eu gostaria de explicar com números aos senhores vereadores e à população que nos assiste a razão pela qual eu me posicionei contrária à publicação desta emenda, à votação desta PEC, à consideração por parte do Senado Federal da PEC. Hoje, na Câmara Municipal de Jundiaí, nós temos a oportunidade de nos pautar no índice de 6% das receitas próprias do município e também das transferências constitucionais. Isso daria um teto para gasto do Poder Legislativo, um limite para gastos do Poder Legislativo de R$ 25.670.685,09. Com a aprovação desta PEC, nós reduziríamos o repasse, o teto do repasse para a Câmara Municipal de Vereadores para R$ 8.956.895,03. Com isso, nós perderíamos praticamente 1/3 da nossa receita. E perdendo 1/3 da nossa receita, para o exercício fiscal financeiro deste ano, nós teríamos que fazer uma demissão em massa. Em massa. Nós temos hoje a oportunidade de utilizar para servidor público 70% do orçamento do Poder Legislativo. E 70% de 9 milhões é o que sobraria para o Poder Legislativo desempenhar as suas funções, somente no aspecto de servidor. Então nós teremos que fazer um corte em, no mínimo, 50% da nossa folha, que incidiria nos vereadores, nos assessores e também nos servidores públicos que hoje não estão efetivados em razão do estágio probatório. É uma lástima a proposta de emenda constitucional que está sendo feita. E a discussão não é política, a discussão é financeira, administrativa, no aspecto da nossa lei de responsabilidade fiscal, tamanhamente discutida por todos no nosso país. Então não é uma discussão política, é uma discussão administrativa que nós não conseguiremos prover à Câmara Municipal das suas ações se nós tivermos esta PEC aprovada da forma como está. A PEC, ela diz que aumenta-se o número de vereadores e reduz o percentual orçamentário destinado às câmaras municipais de vereadores. Então isso, de fato, é algo que não pode prosperar no Senado Federal, por uma visão única de que nós não temos receita financeira suficiente para protelar essa discussão. Nós não temos condições financeiras de gerir a Câmara Municipal, não nós. Aquele que estiver à frente do Poder Legislativo em 2009 não terá nenhuma condição de gerir o orçamento da Câmara Municipal da forma como está. Hoje, vereador Gerson Sartori, fazendo uma conta redonda, a nossa folha de pagamento na Câmara Municipal supera os 11 milhões de reais. Nós utilizamos no ano passado um orçamento total de 14 milhões de reais.
Então, com 9 milhões de reais de teto para se utilizar nas despesas do Poder Legislativo, sendo que 70% dos 9 milhões é o que será utilizado para a folha de servidor público, realmente inviabiliza o funcionamento da Câmara Municipal. Eu observei que em algumas entrevistas, inclusive pela televisão, algumas pessoas diziam ou até imaginavam que o percentual que se admite para a utilização no Poder Legislativo é sobre o orçamento total da cidade. E não é. E não é. Eu especificamente vi uma entrevista do presidente da Câmara de Sorocaba dizendo que incidiria os 2% sobre o orçamento total da Câmara da cidade de Sorocaba. E não é isso. A interpretação é errada. E nós estamos passando a impressão para a sociedade e principalmente para aqueles que são candidatos a vereador, que não estão no Poder Legislativo, que essa é uma medida política de proteção aos 16 que aqui estão, ou uma medida política para se resguardar o interesse daqueles que têm o maior número de partidos políticos da cidade. Isso não é verdade. A discussão se faz em números. Eu gostaria muito de saber como nós vamos reduzir a folha de 11 milhões e 600 mil reais para um teto de 7 milhões de reais, onde nós vamos retirar o custo de 4 milhões e 600 mil reais na folha de pagamento para poder cumprir o que diz a PEC. Então essa é a posição do poder, essa é a posição deste presidente, pode não ser a posição de todos os senhores vereadores, mas é o posicionamento desse presidente. Que ontem, questão de ordem, senhor presidente. Que ontem encaminhou, inclusive, um cálculo de despesas no orçamento do exercício de 2007, para todos que queiram analisar e ver que os números frios não comportam a aprovação desta PEC de maneira realmente arbitrária por parte do Senado Federal. Cada município tem a sua realidade. E a realidade do município de Jundiaí não se adequa ao que está sendo proposto pela PEC 333 de 2004. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, estou entendendo toda a sua exposição e também acredito que reduzir drasticamente do jeito que está sendo pode estar levando as câmaras municipais a ficar subordinada, e a gente sabe de maneiras menos republicanas, ao poder executivo municipal. Não só aqui de Jundiaí, mas como de várias outras cidades. Mas ainda assim eu tenho algumas dúvidas do que eu andei lendo, do que eu andei ouvindo, e acho que a gente vai ter que aprofundar depois para saber caso seja aprovado. Também entendo que o problema é na parte financeira, mas o senhor falou aí de 70% da folha. Me parece que tem lá alguma coisa que mudou agora, que pode ser até a totalidade, não tenho certeza. Não tenho certeza. A outra coisa é que está até 23. Aí eu gostaria de saber se pode ser 16, se pode ser 20, se pode ser 13. Porque de repente são medidas que vai ter que ser aprofundada, porque a gente sabe das condições de cada cidade. E se nós vamos votar ou se vai ser uma imposição da Justiça Eleitoral ou da própria lei. Então se pode ser até, se pode ser 20, 21, 12, 11, 10. Então são critérios aí que a gente vai ter que aprofundar, e até eu pediria para que o corpo técnico da Câmara fizesse contato, eu sei que está fazendo já, mas intensificasse o contato com Brasília, para a gente ter uma noção maior para poder aprofundar nessa discussão. Questão de ordem, presidente. De ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu queria dizer, com relação a essa fala de Vossa Excelência, que eu me manifestei nos jornais, como alguns outros vereadores, vereadora, que sou favorável ao aumento do número. Por quê? Nós fomos alvo de críticas já no passado, em cima daquilo que o senhor acabou de dizer, que nós temos privilégio, não é? Sobre os novos candidatos, que nunca consegue renovar em grande parte, porque nós aqui temos privilégio. Isso não é uma realidade. Então, eu entendia que, em aumentando o número de cadeiras, nós daríamos mais chances, não é, aos novos candidatos para que aqui viessem. E por que não reeleição? Se hoje até no Executivo há reeleição, eu acho que desde que se trabalhe, não há motivo nenhum para não se reeleger. E é diferente do que, às vezes, os leitores da imprensa, ou da mídia, de uma maneira geral, pensam, não é? E vão naquela onda, me perdoe o termo chulo, mas vão naquela onda de que
a Câmara gasta demais, a Câmara já tem vereadores demais, a Câmara já ganha, os vereadores ganham muito por aquilo que fazem, que não deve ser feito de profissão. Eu diria que aqui na Câmara, os 16 vereadores e vereadoras, cada um tem sua profissão além daqui. E não se limita a essas horas que ficamos aqui às terças-feiras. Nós temos um trabalho de domingo a domingo, que é a nossa obrigação, juntamente com a assessoria. Ora, a Câmara de Jundiaí, voltando nessa questão da verba, a Câmara de Jundiaí, já no ano retrasado, foi tida como uma das mais econômicas do Brasil. A Câmara de Jundiaí é uma Câmara enxuta. Então, hoje, e eu dizia isso para o senhor ontem, hoje, com 16 vereadores, nós temos um quadro enxuto de funcionários, que atende exatamente às necessidades do Legislativo. Não há ociosidade, ao contrário. Precisaria até uma Câmara com mais funcionários para que atendesse melhor toda a demanda que temos. Bem, qual foi o critério, eu pergunto, senhor presidente, desses senhores nobres deputados federais que estão lá em Brasília, quando eles fizeram essa PEC? Ora, eles quiseram atingir talvez aquelas cidades bem pequenas e que têm um número exagerado de vereadores e um gasto também exagerado, e eles acabaram atingindo a todos. Porque, como o senhor disse, logo depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, há que se cumprir essa exigência dos 70% da folha de pagamento. O vereador Gerson disse que talvez haja alguma modificação, eu não li na íntegra a lei, que possa ser usado a totalidade ou usada a totalidade. Mas a Câmara tem também outros gastos, não é? E são pequenos, que a grande maioria, o senhor dizia, inclusive ontem, é a folha de pagamento. Então, como que o senhor pode reduzir o seu salário e aumentar a sua despesa? E foi isso exatamente que fez a Câmara Federal, reduzindo o dinheiro das câmaras que hoje, e o senhor me dizia, mesmo mantendo o quadro como está, com 16 vereadores, com esse percentual modificado, a Câmara fecha. Não é? E aí, quer dizer, talvez aquelas pessoas que nos pichem através da imprensa vão dizer, oh, que bom, graças a Deus. Então deixemos que o Executivo, de um modo geral, não o de Jundiaí, nade de braçada, porque a Câmara não tem a caneta, quem tem é o Executivo. E as câmaras municipais é que trabalham junto com o Executivo na sua fiscalização. E quando eu digo fiscalização, não são apenas os requerimentos que fiscalizam, mas como um todo, é a aprovação da LDO, é a aprovação ou não do orçamento do município, é tudo isso que a Câmara faz. E o atendimento à população. Não nos cabe tapar buraco de rua, mas nos cabe pedir, e é o que vimos fazendo constantemente os 16 vereadores desta casa. O que precisa, senhor presidente, é uma orientação. A grande parcela da mídia, a grande parcela da população de Jundiaí, qual é a atribuição do poder legislativo? Eu acho que a partir daí teremos o nosso devido valor. Por quê? Fala-se muito em vereadores, mas deixam-se outras categorias que também ganham dinheiro público. São categorias até que talvez não tenham sido eleitos, fizeram um concurso, mas não deixa de ser um dinheiro público. Eu não falo em termos político-partidário, não falo em termos de legislativo e executivo puro e tão somente. Então, senhor presidente, quando eu me manifestei, quero deixar claro, a questão política, sou favorável que realmente aumente o número. Primeiro, para que todos os bairros tenham a sua representação. Segundo, para que os companheiros e companheiras, candidatos, candidatas que já vêm há um bom tempo, querendo entrar, querendo se assentar num dos lugares, numa cadeira desse legislativo, tivesse uma chance maior. Mas em virtude dessa explicação, em virtude do problema financeiro que causa, é óbvio que nenhuma de nós vai querer que se demita esses principalmente funcionários concursados, não é? E que ainda estão no estágio probatório. E que o senhor não terá outra saída, senão o de demiti-los. Então, aí não pode. Eu acho que nós temos que fazer um movimento conjunto que, mesmo em se mantendo os números de cadeiras, que se mantenha essa percentagem de parte do orçamento do município. Senão, é a falência maior ainda do poder legislativo.
Desculpe haver me estendido, senhor presidente, mas acho que é uma matéria que precisa ser longamente debatida. Obrigada, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Antônio Cachan. Não, tudo bem. Realmente isso. A fala da vereadora Ana Antonelli deixou bem claro, sendo que o que nós estamos ouvindo e as pesquisas feitas pela própria imprensa, a pergunta é a seguinte: você é a favor ou contra a criação de novos vereadores? Eu sou totalmente a favor, deixando bem claro, porque não existe demagogia nenhuma, e eu não posso mentir o que o meu pensamento pensa mesmo. Ou porque nós já éramos em 21, hoje com 16, uma cidade com um porte desse, é impossível trabalhar, dar atenção necessária a toda a comunidade que nos procura. Mas em razão à parte financeira, o abalo vai ser total, sendo com que é importante frisar, e nessa recomendação, nesse ofício enviado pela presidente dessa casa, eu só gostaria que não fosse contra o aumento das cadeiras, e sim contra os 2% ao invés de 6%, como até hoje ocorre. Porque seria lamentável a gente, numa casa dessa, numa cidade chamada Jundiaí, nós somos contra o aumento de cadeira. E sim, os valores a ser repassado pelo Poder Executivo ao Legislativo. Isso é normal. Continuo afirmando, sou favorável, sim, ao aumento de cadeira nesta Casa de Lei. Vereador José Antônio Cachan, eu compreendo o posicionamento de Vossa Excelência. A única razão que encontro para a justificativa do meu posicionamento é que nós não estamos apreciando itens separados um do outro. A PEC é uma só, é uma proposta de emenda constitucional que, caso venha a passar, ela tem um corpo único na sua apresentação, no seu texto. Então não há como se defender metade dela, a não ser que o Congresso Nacional se posicione e suprimir esta emenda, o que deverá ocorrer e voltar à Câmara dos Deputados, porque o sistema é bicameral, então volta para a Câmara dos Deputados para se reformar o início que a Câmara fez, para retornar ao Congresso Nacional com interstício de 15 dias ou 5 sessões. E o prazo máximo para apreciação da emenda é dia 30 de junho. Então, o posicionamento, infelizmente, não há como se dividir. Ou se posiciona favoravelmente a PEC da forma como está, porque ela já foi aprovada. Ela está aprovada na Câmara dos Deputados. Ela não será novamente apreciada. E se agora em segundo turno pelo Senado Federal. Então, por isso, esta presidência se posicionará contrariamente à PEC 333 de 2004. Porque não há tempo hábil, a não ser que o Congresso queira trabalhar o que não trabalhou nesses últimos anos, para que sim, faça novamente a votação em 2 turnos, nas 2 vezes. Da forma como está, eu sou absolutamente contrário, porque não há subdivisão na análise da PEC. A PEC é uma só. Se caso ela venha a ser alterada, ela precisa retornar à Câmara dos Deputados para a votação e depois retornar ao Senado Federal. Da forma como está, eu sou absolutamente contrário à tramitação dessa PEC. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Júlio César de Oliveira, logo em seguida, a vereadora Dilson Rosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que eu gostaria de parabenizar ao senhor pela atitude tomada dos esclarecimentos e do encaminhamento aos 3 representantes no Senado Federal do nosso Estado, para que eles tenham um conhecimento do que acontece na realidade de uma cidade do porte de Jundiaí. Eu fico imaginando as cidades que acabam dependendo, às vezes, do fundo de participação dos municípios totalmente. O que isso gerará. Em relação à divisão da PEC, eu não vou nem entrar no mérito aqui da diminuição do número de vereadores. Eu fui favorável à época e continuo sendo favorável e entendo que nós, do Legislativo,
infelizmente, em muitas cidades, não era o caso de Jundiaí. Eu acho que até a nossa representação ela poderia ser discutida de uma outra forma. Mas a gente via alguns absurdos de cidades com 15, 17 vereadores, que nós não tínhamos um número de habitantes para ter aquele tamanho de representatividade. E daí houve a interferência do Poder Judiciário, entrando para ser o poder moderador e dizendo a regra, explicitando a regra da divisão mínima de vereadores e da divisão de como você conseguiria ter mais um vereador, chegando ao limite do que é a cidade de São Paulo de 55 vereadores, senhor presidente. Mas o absurdo realmente está em um não conhecimento da realidade dos municípios. Eu nem vejo o perigo de nós aqui termos relações não republicanas com o Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo deixará de existir. Então nós não teremos problemas de relacionamento. Nós não existiremos. Nós não conseguiremos realizar um trabalho digno de um poder maior da República, que é o Poder Legislativo. Então, assino, pro forma, senhor presidente, junto com Vossa Senhoria, sem mudar uma única vírgula desse manifesto que o senhor encaminhou. Porque entendo as razões ali colocadas, mostrando, né, ato por ato, o que aconteceria com uma das câmaras mais enxutas do Brasil, com um número mínimo de funcionários. Nós temos dificuldades de atendimento, às vezes, da população por falta de servidores, em que temos melhorado com a atitude tomada pela mesa que o antecedeu de realizar um concurso e depois com o ato de Vossa Senhoria chamando esses servidores que hoje nos ajudam e muito dentro dos nossos gabinetes. E agora nós perderíamos todo mundo. Porque, em que pese se poder dizer que vai se usar até 100% para você poder gastar com a folha de pagamento, você inviabiliza, porque você não vai ter material, você não vai ter como se locomover, você não consegue usar um telefone, você não consegue nada. Você vai ter o dinheiro para pagar a folha. Muito bem. E o funcionário faz o quê? Niente. E nem os vereadores. Por isso que eu disse que inviabiliza a atuação do Poder Legislativo, nós deixaremos de existir. Então, parabéns pela atitude e conte com o vereador Julião ao seu lado para ajudar a defender essa postura do Legislativo jundiaense. Muito obrigado, vereador Julião. Na ordem, vereador Adilson Rosa havia solicitado, depois a vereadora Marilena Negro e a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, eu tive na quarta-feira da semana passada, numa reunião na cidade de Bragança Paulista, com alguns vereadores do Partido da República, entre eles o vereador Virgínio, que é presidente da Câmara de Osasco, o vereador Paulo, presidente da Câmara de Guarulhos, e outros presidentes de Câmara que são do Partido da República, e nós estávamos analisando justamente as contas que a consultoria financeira fez a Vossa Excelência, né, e do repasse dos custos das câmaras municipais e da impossibilidade de se manter o legislativo em funcionamento, uma vez aprovada a PEC 333. Portanto, o Partido da República tem organizado uma caravana de presidentes de câmaras e demais vereadores que têm interesse para uma reunião com o presidente do Senado, o senador Garibaldi Alves, para que possa solicitar que não seja votado ou seja reprovado a PEC 333 no Senado. Eu acho que o movimento que Vossa Excelência está fazendo vem de encontro ao movimento que todas as outras câmaras municipais de bom senso, pelo menos as de bom senso, estão fazendo para que realmente dê condições
para que o legislativo possa funcionar com perfeição. Esse é o aspecto de ordem financeira. Quanto ao aspecto de ordem política, eu tenho discutido com os meus pré-candidatos no meu partido que esse vereador é contrário ao aumento das cadeiras. Primeiro porque considero que vem na contramão dos anseios populares. Eu entendo que a população tem consciência que o número fixado é um número suficiente para um trabalho no Poder Legislativo, que não comprometeu a produtividade do Poder Legislativo, das câmaras municipais, e que o aumento acarretaria um custo adicional, e esse custo adicional sai do bolso do contribuinte, sai do bolso do munícipe, é dinheiro que pode ser usado em outras áreas. Eu sei que Vossa Excelência, como as demais administrações da Câmara Municipal que passou, tem devolvido dinheiro para a Prefeitura de Jundiaí, e a Prefeitura utiliza esses recursos em outras áreas que considera prioritária. Então, tenho certeza absoluta que o trabalho do Legislativo de Jundiaí não foi comprometido com a diminuição de cadeiras. Tenho certeza que a população não vê com bons olhos o aumento de número de parlamentares. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública, com o dinheiro público, e essa responsabilidade a Câmara Municipal de Jundiaí tem. É óbvio que ficaria muito mais fácil, não só para quem está fora do Poder Legislativo hoje, mas para os próprios 16 vereadores que aqui se encontram. Seria mais fácil o retorno ou ingresso a essa casa se nós tivéssemos 23 vereadores, mas não é, senhor presidente, essa conta que nós devemos fazer enquanto pessoas responsáveis, enquanto pessoas comprometidas com o Poder Legislativo da cidade de Jundiaí. Então está de parabéns com o posicionamento, conta com o apoio desse vereador. Me pronunciei semana passada junto com Vossa Excelência e tenho certeza absoluta que, diferente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal vai ter bom senso e vai rejeitar a PEC 333. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. Vereadora Marilena Negro. Minha questão de ordem, senhor presidente, é que esse assunto que o senhor suscitou, nos mandando um ofício ontem, né, fez com que essa sessão iniciasse com esse tema. Cheio de dúvidas ainda, mas que pode levar ao entendimento e uma sensação aí de terror, que eu gostaria de desfazer, pelo menos passando a minha impressão. Quando a Câmara reduziu de 21 para 16, a cidade perdeu. A cidade perdeu o número de representantes e parlamentares, aconteceu no processo da eleição, exatamente como se tenta fazer agora, e a cidade perdeu, porque hoje a gente vê que 16 vereadores, na minha opinião, é pouco para a cidade que está crescendo. As nossas demandas são infinitas, a gente não dá conta de olhar para a cidade como um todo. E eu tenho certeza que o que eu estou falando atinge todos os senhores. Então, na minha opinião, nós poderíamos ter mais vereadores. Se a medida que está sendo adotada em relação ao percentual, que para mim não está claro, e acho que o Gerson tem até alguma sugestão a ser feita, o senhor teve a sua iniciativa, que é, não, com relação ao percentual que venha para cá. A minha tranquilidade é no seguinte, é que esta Câmara não tem tido, ela tem suportado as despesas anteriores, em gestões anteriores, em legislaturas anteriores, com 21 vereadores, construindo, fazendo investimento e devolvendo recursos para a Prefeitura. A Prefeitura tem demonstrado aqui mecanismos eficientes e que está arrecadando bem. Então, aqui a nossa situação é até muito mais confortável do que muitas outras. Então, eu gostaria só de tirar essa impressão de que estamos com pouco recurso, porque se nós tivermos muito fôlego agora, durante esta legislatura aqui, que foi excepcional, com um recurso de 6%, com uma diminuição de vereadores, e que deu até para investir, né? E ainda assim devolver dinheiro para o executivo. Então, eu acho que a gente tem que deixar essa sensação de tranquilidade, que uma boa administração vai ter que administrar se essa PEC for acontecer. As nossas dúvidas são, como o Gerson levantou, está valendo a nossa decisão, nossa lei vai ser revogada, é uma medida tácita, é compulsória. Então, tudo isso tem que ser revisto, mas, se puder, até 23, eu ainda acho que 16 é pouco e a gente deveria refletir um número maior de representantes que essa cidade merece ter. Não vou fazer aqui o corporativismo, tem que ter 16 vereadores. Acho que essa cidade está crescendo e merece ter mais representantes. É nesse contexto. Também eu queria aqui fazer uma crítica aos jornais que vêm nos consultar
para saber a nossa opinião, e nós contextualizamos a opinião e sai a favor, é contra e não tem meios porquês. Então eu gostaria de deixar claro que a nossa opinião é nesse sentido, a cidade merece, tem que haver compatibilização e temos que saber se nós teremos autonomia para decidir nesse número, nos valores que incidirão no futuro. Vereadora Marilena, eu quero tranquilizá-la dizendo que eu li a PEC e no artigo 29, na linha A, está expresso que é 2% da receita própria do município, com transferências que será feito para a utilização do percentual para as câmaras municipais. Isso está escrito, isso não precisa de explicação, está escrito e de fato é. Hoje o nosso orçamento, vereadora Marilena Negro, se nós tivéssemos esta PEC aprovada, seria de R$ 8.956.895,03. Este seria o teto para o gasto do Poder Legislativo. O teto, o máximo que poderia gastar, conta redonda, R$ 9 milhões de reais, poderia ser gasto com as atividades do Poder Legislativo. E a própria Lei de Responsabilidade Fiscal impõe 70% deste orçamento para a utilização em folha de pessoal. Então eu gostaria de ter uma explicação de Vossa Excelência, que levanta e está tranquila com esse posicionamento, de como nós conseguiríamos cortar a folha que hoje é de 11 milhões e 600 para uma folha de 7 milhões, sem demissão e sem redução de custo. É inviável. Eu não tenho a tranquilidade que Vossa Excelência tem de dizer que não há o menor sentido para terrorismo, porque a PEC ainda precisa ser melhor estudada. Foi estudada por mim e pela consultoria jurídica da Casa. E os 9 milhões de reais, que seria o teto, incluindo 70% de folha de pagamento, é impraticável pelo Poder Legislativo. E mais uma vez vou dizer, a análise aqui não se faz pontualmente. O Senado vai tratar da PEC aprovada pela Câmara dos Deputados. Não vai tratar de um aspecto ou outro dentro desta PEC, é do aspecto geral, e dentro do aspecto total não há como se gerir o poder público do município de Jundiaí, o poder legislativo do município de Jundiaí com 9 milhões de reais de teto. É inviável, porque a nossa folha de pagamento hoje é de 11 milhões e 600 mil reais. Então não há como se fazer mágica, é número, não tem como se fazer mágica, da forma como está, é impraticável aplicar, e eu não tenho a tranquilidade, Vossa Excelência, de fazer essa análise conjuntural, como se fosse algo que ainda pudesse ser discutido. Não pode. Foi aprovada na Câmara dos Deputados e será ou não aprovada no Senado Federal. E se caso seja emendada no Senado, precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Com um agravante maior, a vereadora Ana Tonelli me lembrou, as coligações e convenções partidárias se iniciam a partir do dia 10 de junho. Como nós faremos as convenções partidárias para estabelecer o número de candidatos sem aprovação da PEC? Vai mudar a regra no meio do jogo? Sou absolutamente contrário a essa medida e não vejo nenhuma justificativa que me faça defender a PEC que aqui está. Vereadora doutora Giovana. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de mudar um pouquinho o foco de discussão, até porque eu gostaria de parabenizar a escola Pedro Clarismundo Fornari por trazer seus alunos para perto da Câmara Municipal, conhecer as atividades da Câmara Municipal, fazer com que esses meninos e meninas comecem a se conscientizar de todo o processo político, né, a discutir ações de cidadania. Então vocês estão de parabéns, a meninada toda que veio aqui conhecer a Câmara Municipal. Pena que quando eu era criança, as minhas escolas não nos traziam aqui para conhecer a Câmara Municipal. Eu só vim fazer parte de processos políticos quando eu estava na faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro. Então é extremamente importante essa conscientização desde a tenridade, como é o caso aqui desses meninos que vieram hoje aqui para conhecer a Câmara, conhecer os vereadores, todo esse processo. Mas, senhor presidente, essa vereadora está muito preocupada com um e-mail que nós recebemos hoje do senhor Carlos Pupo, que diz o seguinte: eu moro nas proximidades do Centro Islâmico de Jundiaí, ali perto da Argos, e neste mês de maio, o tal Centro Islâmico instalou alto-falantes no topo da torre e está cantando desde as 5:30 da manhã, cantos proferidos em língua árabe. Senhor presidente, a gente
tem uma discussão enorme aqui em relação à lei do silêncio, em relação às posturas, em relação ao comércio. E aí eu vejo o centro islâmico respeitando as questões religiosas. Eu acho que não é por aí. É um desrespeito com a população, é um desrespeito com todos aqueles pacientes que estão internados lá no Hospital Paulo Sacramento e que tem que 5h30 da manhã serem acordados com os cantos em língua árabe. Eu acho que tem que haver mais respeito em relação a isso. Eu acho que a gente pode até cada um exercer a sua religião, porém respeitando a todos os que estão em torno, a todos os moradores, os trabalhadores que trabalham nas indústrias, enfim, com respeito a isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma providência, conversar com quem de direito lá, para ver o porquê dessa medida e que realmente está incomodando a todos que moram em torno. Por outro lado, eu acho que essa Câmara, senhor presidente, tem que tomar, sim, uma posição em relação ao transporte coletivo. Dizer que o transporte coletivo, eu ouvi agora aqui, tem qualidade, não é verdade. Porque se o transporte público coletivo tivesse qualidade, nós não teríamos atraso de ônibus como a gente tem. A gente teria ônibus no final de semana, que a gente não tem. Pessoas ficam 1, 2 horas esperando nos pontos de ônibus nos finais de semana, porque a frota diminui. Nós teríamos implantados as coberturas de pontos de ônibus que estamos à espera há anos, para que as pessoas possam se abrigar nos pontos de ônibus, e isso não acontece. A gente passa em dia de chuva, é todo mundo tomando chuva no ponto de ônibus, é todo mundo esperando horas no ponto de ônibus, é todo mundo tomando friagem, vento sereno num ponto de ônibus que não é coberto. Então está na hora de a gente ter dessas empresas de ônibus também um retorno para a população. Não é aumentando a tarifa de ônibus, é dando qualidade para o transporte coletivo. Cobra-se a tarifa, mas tem que se exigir qualidade, fazer com que tenha mais carros, sim, funcionando, melhorar as linhas de ônibus e também fazer os abrigos que nós estamos há anos esperando e deixando a população sofrer aí a míngua. Então, senhor presidente, eu acho que essa Câmara tem que tomar suas posições, sim, e a gente também tem que começar a reclamar, porque só elogiar também é difícil. Questão de ordem, senhor presidente. Mais uma coisa, senhor presidente, só para terminar. Eu queria convidar todos os senhores vereadores que no dia 6 de junho começam a quermesse lá na igreja Santo Antônio de Pádua, lá no Engordadouro, e estão todos convidados, porque o padre Marcelo Augusto que nos convidou, e estão todos os senhores convidados, toda a população convidada para participar da quermesse lá da igreja Santo Antônio de Pádua. Então, senhor presidente, essas eram minhas palavras. Obrigada pela questão de ordem. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, já foi até contemplado a questão, falando da PEC 333, e até aproveitando o plenário, né, bem participativo hoje, recebendo a comunidade, os alunos lá da Pedro Calzino Formário, mas eu gostaria que a gente retomasse a pauta, né, do dia. Questão de ordem. Questão de ordem, Questão de ordem, presidente, também. Viu? Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, vereador Carlão Cubiça, por ordem de altura. Senhor presidente, na última quinta-feira nós estivemos na Assembleia Legislativa para a criação da Frente Parlamentar em prol do aglomerado urbano. E naquela ocasião, nós já tivemos oportunidade, eu e Vossa Excelência, de conversar com o Edu Quadros, que é assessor do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu acredito que Vossa Excelência, assim como eu, recebemos uma correspondência do Edu Quadros, que é assessor especial da PSDB na casa, na Assembleia, das lideranças, no sentido de estar comentando a questão da PEC 333. Senhor presidente, me permita aqui, o texto da atual Constituição Federal estabelece 36 faixas, mínimo de 9, máximo de 55 vereadores. A resolução 21.702, do dia 2 de abril, do Tribunal Superior Eleitoral, fixou faixas populacionais com o número exato de vereadores para cada faixa. Entretanto,
o próprio texto da resolução trouxe em seu bojo disposição prevendo que o tribunal observará regras outras que sobrevierem da emenda constitucional. A título de exemplo, o município de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, com 79 mil habitantes e 681 quilômetros quadrados de área, tem 10 vereadores. Enquanto que a cidade vizinha, que é 7 de setembro, com 2 mil habitantes, ou seja, mais de 15 vezes aí o número, menos que 15 vezes o número do que tem 10, tem 9 vereadores. No estado de São Paulo, o município de Dobrada, com 6 mil habitantes, tem 9 vereadores. Enquanto que o de Matão, com 58 mil habitantes, sofreu uma diminuição de 17 para 10. Portanto, diferença de um vereador. Porém, o orçamento permaneceu. E o que foi dito aqui, pela própria vereadora Helena, nós mantivemos o nosso orçamento e diminuiu o número de vereadores. Ao ponto, inclusive, do ex-presidente ter conseguido até construir o anexo. Nós tínhamos 5 assessores, depois cortou, hoje renovamos a frota e tudo mais. Porém, o que eu quero chamar a atenção disso que nós recebemos, é que, atualmente, os municípios com até 100 mil habitantes podem estar 8% da sua receita para o seu executivo legislativo, sendo que o teto para aqueles cuja população é superior a 500 mil é de 5%. A proposta de emenda constitucional, por isso que eu quero entender, porque o senhor, quando faz a carta e entrega para cada um de nós, Vossa Excelência coloca 333C. E aqui me parece que tem uma outra proposta, 33304, de autoria do deputado Pompeu, que vem de encontro a essa questão do percentual. Vereador Carlão, posso só fazer uma correção? Não, eu queria só colocar que a proposta dele, da PEC, propõe a distribuição, passe a ser nas faixas entre 4 e 7,5. De 4 e 7,5. Então, veja bem, nós recebemos, está me chegando ao conhecimento que isso caiu. Mas isso aqui, se isso aqui fosse aprovado, por isso que a minha fala, corrigiríamos essa preocupação nossa de nós inviabilizarmos a nossa receita. É nesse sentido que eu fiz essa explanação, porque eu desconhecia que isso aqui tinha caído lá no Congresso, porque isso sim resolveria o nosso problema e a nossa preocupação. Por isso, nesse sentido, quando a gente coloca o nosso parecer favorável, é justamente na questão de que Jundiaí já merece, nós tínhamos 21 vereadores, e eu acho que Jundiaí merece sim mais do que 16 vereadores. A minha preocupação foi essa, e inclusive dar oportunidade aos partidos menores de ter uma cadeira na nossa casa. Vereador Carlão, o senhor leu a mensagem. Esse projeto de lei é o do Pompeu de Matos, ele foi emendado quando foi da sua apreciação na Câmara dos Deputados e foi modificado. E se modificou exatamente esse percentual do repasse orçamentário. Então essa proposta está superada, ela não foi votada da forma como ela está nas mãos de Vossa Excelência, ela foi alterada. E de 4,5% reduziu-se para 2%, e das receitas próprias do município com as transferências constitucionais, que é o que já está aprovado. É até interessante a fala de Vossa Excelência para que possa ser explicado. Esta forma e esta PEC, ela não foi aprovada da forma como está nas mãos de Vossa Excelência, ela foi alterada. E a aprovação foi com a alteração. Então o Senado agora convalida ou não a decisão tomada pela Câmara dos Deputados, que é de 2%. Ela foi alterada por uma emenda de um deputado democratas, que eu não sei exatamente qual o nome, qual? Penido. O deputado Penido, do Democratas, fez uma emenda na Câmara dos Deputados, justamente reduzindo esse percentual, o que inviabiliza totalmente o funcionamento da Câmara. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. Senhor presidente, a questão da PEC eu já estou contemplado, presidente. Agora, do projeto de lei de Vossa Excelência, o primeiro item da ordem do dia, me causa uma estranheza, pois o TSE baixou uma norma dizendo que cabe ao município legislar sobre a propaganda eleitoral. E nós temos aí um parecer contrário da assessoria jurídica e também da Comissão de Justiça e Redação. Então eu vejo como improcedente tanto o parecer contrário da assessoria jurídica e também da Justiça e Redação, uma vez que esse normativo do TSE ele deve ser recente, né? Então eu não sei se Vossa Excelência retira